Prepare-se porque o jornalismo aqui no canal, direto no assunto, claro, foi atrás aí, a fonte está na sua tela para trazer para vocês, no mínimo detalhe, a nova revelação que acaba de surgir até nós, sim, hoje, dia 1º de 2025, com exclusividade, o que de fato tem a ser revelado em novas investigações do caso Adélio Bispo de Oliveira. E a pergunta que não quer calar: quem está por trás ou quem são os mandantes desse atentado que até agora ficou sem respostas? E parece que de fato o Poder 360 tem aí novas informações sobre o STJ. Sim, a quinta turma do STJ resolveu, gente, abrir aí, quebrar sigilo sobre advogado. Presta atenção porque o papo hoje é bombástico, sem curva e sem frescura. Aquela facada que parou o Brasil não ficou no passado. As cicatrizes ainda doem e a pergunta que martela a cabeça do povo é uma só: quem pagou a conta do silêncio? Foi alma caridosa ou tem gente grande escondida atrás do sigilo? Chegou a hora de abrir a caixa preta do dinheiro e botar o CPF na luz. O tribunal vai ter que dizer se o tal do sigilo serve para proteger a justiça ou para esconder mandante, porque o país cansou de novelas sem último capítulo. Enquanto isso, a vida do homem que levou a facada segue marcada por dor, cirurgia e limite. Se a lâmina deixou marca no corpo, por que a investigação ainda não mostrou quem bancou a defesa do autor do atentado? Hoje a conversa é na lata. Vamos seguir o rastro, ligar ponto por ponto e cobrar nome, motivo e origem do dinheiro, sem juridiquês e sem meia palavra. Fica comigo até o fim porque vai ter fato, vai ter história e vai ter cobrança. E se tem mandante, vai ter verdade. O Brasil real ainda não engoliu essa história. A facada contra Jair Bolsonaro em Juiz de Fora, em Minas Gerais, no começo de setembro de 2018, não ficou no passado como manchete velha, virou cicatriz funda. O ex-presidente, por seus próprios relatos públicos e pelo que se acompanhou nos noticiários, carrega até hoje limitações e desconfortos típicos de quem passou por perfuração grave no abdômen e por uma sequência de cirurgias. Não é conversa de bastidor, foram internações, exames, cuidados constantes, ajustes na rotina. Quem já sentiu dor de verdade sabe que isso não some com discurso. E é justamente por a ferida não ter fechado no corpo e na memória do país que uma pergunta continua atravessada na garganta do povo, especialmente da base mais à direita. Houve mandantes. Quem pagou a conta da defesa do agressor? E por que, tantos anos depois, ainda tem cortina de fumaça em volta do que deveria ser cristalino? É nesse ponto que entra a atuação do Superior Tribunal de Justiça. A quinta turma da Corte marcou para a terça-feira, dia 4 de novembro de 2025, o julgamento de um recurso do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Em bom português, será decidido se vale ou não a quebra do sigilo do advogado que defendeu Adélio Bispo de Oliveira, o autor confesso do ataque. Trata-se do criminalista Zanoni Manuel de Oliveira Júnior. Lá atrás, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região havia autorizado a quebra do sigilo bancário e mandados de busca e apreensão referentes ao advogado, mirando as movimentações realizadas entre o dia 6 de setembro e o dia 1º de dezembro de 2018, com uma lógica simples e direta: seguir o rastro do dinheiro para descobrir quem financiou os serviços. A justificativa do Juízo Federal de Juiz de Fora foi objetiva. Quando o interesse público de uma investigação dessa magnitude bate de frente com a privacidade contratual, prevalece o dever de apurar se houve outras pessoas por trás do crime. Não se trata de fulminar prerrogativa de advogado, e sim de identificar um possível financiador que, em tese, pode ter relação com a prática criminosa. Foi dito também que houve resistência injustificada do advogado em informar quem bancou a defesa técnica de Adélio. De novo, na lata. O alvo não é o profissional pelo exercício da profissão, mas quem pagou a fatura e por qual motivo. A partir daí, começou a queda de braço judicial. A Ordem dos Advogados do Brasil recorreu para preservar o sigilo, sustentando a tese da inviolabilidade do exercício da advocacia. Em um primeiro momento, um relator no Tribunal Regional Federal deixou os efeitos das medidas suspensos até o julgamento colegiado.
Depois, no fim de 2021, a decisão de mérito do tribunal restabeleceu a quebra, por maioria, com um detalhe que pesou. Não havia sequer relação de confiança típica entre o inimputável e o defensor, porque o próprio Adélio não teria contratado o advogado. Nesse meio de caminho, o Ministério Público Federal também oscilou. Em parecer inicial, apoiou a manutenção das provas de olho na hipótese de participação de uma organização criminosa, citando a possibilidade de envolvimento do primeiro comando da capital. Mais adiante, já no final de 2024, alinhou-se a tese da Ordem dos Advogados do Brasil, argumentando que, se o advogado não é investigado diretamente, não se poderia sustentar a quebra do sigilo bancário. No ano seguinte, o caso foi para o gabinete do ministro Joel Ilan Pachornik, relator no Superior Tribunal de Justiça, que negou o pedido de liminar para derrubar o que o Tribunal Regional da Primeira Região havia decidido por maioria. Agora, chega a hora da análise do colegiado. No chão da vida como ela é, o país olha para isso tudo e pede menos latim jurídico e mais clareza. O povo, que não tem tempo para rodeio, quer respostas com nome, sobrenome e fundamento. Quer o cadastro de pessoas físicas de quem financiou, se financiou, ou um atestado claro de que não houve ninguém além do autor, confesso. Quer saber de onde veio o dinheiro, como circulou, por quais contas passou, quem autorizou, quem intermediou. No vocabulário popular, acabou a paciência com o mistério. E não é para perseguir advogado nem para colocar politicagem acima da lei. É para proteger a própria democracia. Crime político não pode ser varrido para baixo do tapete. Há um equilíbrio delicado aqui. A inviolabilidade da advocacia é um pilar do Estado de Direito e protege o sigilo entre cliente e defensor. Sem isso, ninguém se defende de verdade. Só que, quando há indícios de que o pagador da defesa pode ser peça de uma engrenagem criminosa, o interesse público em descobrir quem é esse financiador cresce de tamanho. A decisão do Tribunal Regional que reavivou a quebra do sigilo bancário mirou exatamente esse ponto cego. Se o próprio investigado não contratou o advogado, alguém contratou. Quem? Essa pergunta não atinge a atuação técnica do defensor, mas a origem do dinheiro. E, queiramos ou não, em investigação criminal, especialmente em atentado contra um candidato à presidência da República, o dinheiro costuma contar a história que muita gente tenta esconder com frases prontas. O julgamento do Superior Tribunal de Justiça tende a desenhar um precedente importante. Se mantiver a possibilidade de quebra do sigilo em condições específicas e bem fundamentadas, abrirá caminho para que a investigação siga a trilha financeira com limites rígidos e respeito às prerrogativas. Se derrubar, vai reforçar uma leitura mais ampla de proteção, exigindo que a Polícia Federal encontre outras portas para bater: fornecedores, intermediários, contratos, notas, rastros paralelos. De um jeito ou de outro, o recado institucional precisa ser claro para não alimentar, mais uma vez, a sensação de história mal contada que corrói a confiança pública. Porque quando o Estado hesita, quem vence é a desconfiança, e a desconfiança vira terreno fértil para a fofoca travestida de verdade. Do lado humano, é impossível separar o jurídico do corpo. A vida do ex-presidente pós-atentado seguiu com limitações relatadas por ele próprio: dores, restrições alimentares, rearranjos de rotina, episódios de internação. Isso tem efeito político e emocional. Lembra, dia sim, dia também, que o ataque não foi um susto de campanha, mas um atentado de alto impacto contra quem liderava uma disputa presidencial. E se as sequelas resistem no corpo, por que aceitar que a investigação termine sem revelar quem bancou a defesa do agressor? O descompasso é evidente e machucas na ideia de justiça. A base conservadora olha e diz, sem pedir licença: chega de mistério, transparência agora. Nesse contexto, a Ordem dos Advogados do Brasil cumpre seu papel ao defender prerrogativas. É legítimo. Mas a coerência institucional também pede que se reconheça uma obviedade: prerrogativa não é abrigo para financiador de crime, se essa hipótese existir. A balança correta é proteger o advogado no que é ato de advogado e, ao mesmo tempo, não transformar o sigilo em escudo para eventual mandante. O Ministério Público Federal, ao mudar de entendimento no final de 2024, trouxe prudência para o debate, mas deixou no ar a mesma dúvida que acompanha o caso desde o primeiro dia. Como se identifica o financiador sem olhar para as transações? É como tentar achar o vazamento sem abrir a parede. Dá para adiar, dá para disfarçar, mas a água continua correndo por trás do reboco. Há quem diga que tudo isso é briga corporativa e disputa política.
É mais que isso. Estamos falando do teste de estresse de instituições que precisam funcionar quando a pressão é máxima. O Superior Tribunal de Justiça tem a chance de sinalizar que o pacto do Estado de Direito não é com a aparência, é com a realidade. A realidade pede investigações robustas, com respeito às garantias, mas com coragem de seguir o fio até o fim. Pede decisões que se explicam sozinhas, sem gíria técnica desnecessária, com fundamento claro, prazo definido e execução visível. Pede, enfim, que o país olhe para aquele 6 de setembro e diga que aprendeu alguma coisa com o choque. Enquanto a toga decide, o povo não silencia. O recado que ecoa nas ruas, nos ônibus, na feira, no grupo da família, é direto. Exigimos explicações concretas sobre os possíveis mandantes, sobre o rastro do financiamento, sobre quem bancou o advogado e por quê. Não dá para deixar a história suspensa em meias palavras. Se houve terceiro interessado, que apareça. Se não houve, que se mostre com provas. Sem rodeio, sem atalho, sem ginga. E que tudo isso seja dito em língua de gente, sem esconder o jogo em abreviação e papelada, para que qualquer cidadão entenda. No fim das contas, a decisão da quinta turma pode não curar todas as feridas nem devolver o tempo perdido, mas pode virar a chave de uma novela que se arrasta há anos. Pode separar o que é prerrogativa do que é blindagem indevida. Pode dizer que, quando um atentado tenta calar um candidato, o Estado responde com luz forte, não com penumbra. O Brasil sangrou demais nessa história para aceitar menos do que a verdade inteira. O resto é remendo que não segura. O que o país espera é simples, justo e necessário. A verdade pelos caminhos da lei, com responsabilidade e sem medo, para que a justiça não se transforme em promessa vazia e para que a política não se acostume com a violência como se fosse parte do jogo. Porque não é, e nunca pode ser.